Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos versículos mais diretos e talvez até um pouco desconfortáveis de toda a Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 4. É uma daquelas passagens com uma linguagem bem forte, que a gente não costuma ouvir muito por aí, mas que é fundamental para entender a fé cristã. Tá aí, direto e reto, sem rodeios. Tiago usa palavras como adúlteros e inimigo de Deus. É o tipo de linguagem que faz a gente parar e pensar, né? Não é uma sugestão, é uma declaração, uma que confronta a gente de verdade. E essa é a grande pergunta que a gente vai explorar aqui. O que isso quer dizer na prática? Não é sobre uma guerra com raios e trovões, mas algo bem mais profundo, bem mais pessoal. Então vamos desvendar isso juntos. Para a gente entender essa passagem a fundo, vamos seguir este caminho. Primeiro, o que significa ser esse inimigo? Depois, a metáfora do adultério. Aí vamos ver como a idolatria se parece hoje em dia, o que é o mundo de que Tiago fala e, por fim, como a gente pode se manter vigilante. Ok, vamos começar focando nessa palavra, inimigo. A dinâmica aqui é bem interessante e talvez não seja o que parece à primeira vista. E esse é o ponto-chave, sabe? A inimidade parte da gente. A fonte que estudamos deixa isso bem claro. Deus não quer esse conflito. É uma escolha que nós fazemos que nos alinha contra ele e não o contrário. A nossa fonte usa uma analogia histórica muito poderosa. Pensa em Pearl Harbor. Os Estados Unidos não estavam procurando briga, mas uma vez que foram atacados, eles responderam. É mais ou menos essa a ideia. Deus não se afasta do conflito se a pessoa insiste em se aliar ao mundo. E para quem talvez pense que inimigo é um exagero da tradução, a linguística confirma. As palavras originais em grego, ektra e ektros, significam exatamente isso. Hostilidade e inimizade. A seriedade da palavra é totalmente intencional. Agora, vamos para a segunda palavra de peso, adúlteros. Para entender o que Tiago quer dizer com isso, a gente precisa conhecer uma das metáforas mais importantes da Bíblia. E olha só que interessante esse detalhe gramatical. O termo grego que Tiago usa está no feminino. E isso não é um erro de digitação, não. É uma conexão direta com uma imagem que aparece em toda a Bíblia. O povo de Deus sendo a noiva e Deus, o noivo. A fonte destaca um ponto bem lógico. Só dá para cometer adultério com quem se tem uma aliança, um casamento. Então, esse aviso é específico para aqueles que já estão num relacionamento de aliança com Deus. E essa metáfora do casamento não é nova, não. A gente vê isso lá no Antigo Testamento, como aqui em Isaías, onde Deus é retratado como o marido de Israel. E Jeremias reforça essa imagem, ligando a infidelidade espiritual do povo diretamente ao ato do adultério. Quando o povo se voltava para outros deuses, isso era visto como uma traição matrimonial. E essa traição, essa busca por outros deuses, bom, isso é a definição exata de idolatria. Isso nos leva a uma pergunta bem importante. Se esse adultério espiritual é, na verdade, idolatria, como isso se manifesta hoje em dia? Afinal, a maioria das pessoas não se ajoelha diante de estátuas de pedra. E este slide mostra essa mudança de forma brilhante. À esquerda, a idolatria antiga, com objetos físicos. Mas o ponto central aqui à direita é que para Tiago a batalha era contra as idolatrias do coração. Inveja, ambição egoísta, orgulho. Mas por que isso é idolatria? Porque são atitudes que, no fundo, colocam o nosso eu e os nossos desejos no trono, no lugar que deveria ser de Deus. É uma transferência de lealdade, do mesmo jeitinho que se curvar a uma estátua. E a fonte que a gente usou tem uma analogia perfeita para isso. Essa idolatria moderna é a criptonita da espiritual. Ela não destrói a pessoa de uma vez, mas vai enfraquecendo por dentro, impedindo que a grandeza de Deus se manifeste através da vida dela, num mundo que precisa desesperadamente ver isso. Certo. Então, se a amizade com o mundo leva a essa idolatria, a gente precisa definir o que exatamente é o mundo nesse contexto. O apóstolo João dá uma definição bem clara para a gente. O mundo aqui não é o planeta Terra, obviamente, mas um sistema de valores que gira em torno do desejo egoísta, do materialismo e do orgulho. É aquela mentalidade do tipo, eu sei o que é melhor para mim. A fonte descreve o mundo como um amante sedutor. Ele tenta atrair as pessoas, fazendo parecer que as suas promessas de prazer, posses e status são muito melhores do que aquilo que Deus oferece. Mas o próprio Tiago dá resposta para isso. Ele avisa para ninguém se enganar, porque tudo aquilo que é genuinamente bom e perfeito não vem do sistema do mundo, mas sim vem de Deus.
Então, com tudo isso em mente, a pergunta que fica é: como uma pessoa pode se proteger dessa sedução e evitar se tornar uma inimiga de Deus? E a nossa fonte conclui com passos bem práticos e intencionais. Isso aqui não acontece no piloto automático, sabe? Exige proteger ativamente o relacionamento com Deus, alimentar esse relacionamento com leitura, oração, serviço e, o que é muito importante, integrar a fé em todas as áreas da vida, inclusive no trabalho. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A vigilância não é uma tarefa que a gente faz uma vez e pronto, mas uma postura constante do coração. O que isso significa para cada um, no meio da correria, da rotina e das pressões do dia a dia? É uma pergunta que com certeza vale a pena a gente levar e pensar a respeito.